O backtest é um dos piores inimigos do trader. Quase todo mundo usa, todo mundo confia e quase todo mundo perde dinheiro. Você vai entender por que isso acontece e o que você deveria usar no lugar de um backtest normal. Agora me responde aqui, por que você usa backtest? Obviamente para testar a sua estratégia, para saber se ela funciona, para saber se ela tem potencial de ser lucrativa e vale a pena tomar risco na sua conta real com dinheiro de verdade, né? Essa é a resposta lógica. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o backtest não resolve os problemas que você acha que ele resolve. E ele não responde as perguntas que você gostaria que ele respondesse. Você vai entender o porquê agora. Vem comigo para a tela. Vamos analisar então, galera, esse backtest que eu preparei aqui. Olha só. Aqui nós temos um backtest no período de um ano, com 220 operações, então eu tenho aqui uma quantidade suficiente de operações para avaliar, né? 220 operações realizadas no período de um ano. Aqui o saldo inicial é de R$10.000 e o saldo final que a estratégia produziu ao longo dessas 220 operações em um ano foi R$26.012. Portanto, ela produziu um lucro, olha só, de R$16.012, o que dá uma rentabilidade de 160%. O drawdown máximo dela foi de 13% nesse período. Então, o que isso deixa muito claro para a gente? Quando a gente recebe um backtest desse, né, com as operações registradas, data da operação, hora da operação, todos os detalhes ali certinho, a gente tende a ficar muito entusiasmado com esse tipo de estratégia, porque a gente está tendo uma comprovação aqui de que durante o período de um ano, né, foram realizadas 220 operações que performaram extremamente bem, né? E é aqui que mora o perigo. E é por isso que eu estou batendo nesse vídeo que o backtest é o pior inimigo do trader, né? Porque muitos traders têm essa preocupação quando eles recebem uma nova estratégia, quando alguém comenta a respeito de um novo setup, né? Ou mesmo quando alguém apresenta o backtest de um robô, né? Eles podem usar o backtest de um robô para tomar a decisão de compra daquele robô, e a pessoa vem com um período desse aí de um ano, 220 operações, parece muito interessante. E eu vou te mostrar agora onde que está a pegadinha e qual que é o problema do backtest. Vamos aqui para o próximo slide que você já vai descobrir agora. Veja só. Esse aqui é o grande problema. O que eu tinha feito, na verdade? Aqui eu tenho um período muito maior da mesma estratégia. Essa aqui, na verdade, é a curva de performance da mesma estratégia que a gente acabou de avaliar, o backtest, e eu vou te mostrar onde está o problema dessa curva. Veja, aqui eu tenho um período de 5 anos, né, operando a mesma estratégia, com os mesmos padrões, mesmo formato, mesmo gatilho, mesmo tudo. Exatamente a mesma estratégia, né? Só que o período aqui é 5 anos e eu tenho aqui realizadas 1.351 operações nesse período de 5 anos, que começa aqui, ó, com o mesmo capital de 10 mil, e termina aqui 1.351 operações depois. Lá você se lembra que o período de amostra era de um ano com 220 operações realizadas. O saldo inicial aqui, os mesmos 10 mil, saldo final 12.222. Então, essa estratégia ela até que produziu dinheiro, embora pouco, né? Ela deu aqui 2.222 de lucro, 12% de rentabilidade em 5 anos é muito pouco. E você vê que a curva dela de performance aqui ficou muito feia, né? Olha só, muitos drawdowns, muito severos, etc e tal, e a maior parte do período ela fica sem produzir nada, né? Na verdade, se a gente olhar de fato o que foi significativo, foi esse período aqui, ó, desse fundo aqui da curva, né, aqui até aqui, que ela teve uma rentabilidade melhor. O resto do período, a performance foi muito, muito ruim, né? E veja, o drawdown máximo de 56. Então você vê o seguinte, essa foto aqui é bastante diferente que a foto que a gente viu no slide anterior, que era justamente o período lá de realização do backtest. E qual que é o problema disso aqui? O problema é esse aqui, ó. Esse recorte verde que você está vendo na tela agora é exatamente o recorte que a gente pegou para fazer a avaliação, né? O backtest da estratégia, né? Então, o que isso aqui prova, e deixa muito claro para a gente, né? Que o backtest ele não prova que uma estratégia funciona. O backtest só prova que um período específico de tempo daquela estratégia funcionou, né? Então, se eu te der essas duas informações aqui, primeiro eu te dou só o primeiro slide, você vai ficar extremamente entusiasmado, extremamente empolgado para operar aquela estratégia, né? Só que quando eu te dou a foto inteira, e não apenas um período específico, né, daquela foto,
o seu ânimo acaba e aí você fica extremamente frustrado, na verdade. Você muda o sentimento na hora, porque você não vai querer operar uma curva dessa aqui que está horrível, né? E a gente está falando exatamente da mesma estratégia. Então, esse é o perigo. Ainda assim, quando as pessoas têm esse nível de diligência, elas falam, pô, vou lá fazer um backtest, vou me preocupar para ver se isso aqui performou no passado, para eu poder colocar dinheiro real, elas acabam tendo essa experiência ruim. E é por isso que a gente vê tanta história, e são muitas histórias mesmo, comentando que tinham visto um backtest excelente, e a hora que começaram a operar aquela estratégia em conta real, essas pessoas não conseguiram produzir os mesmos resultados, né? Não conseguiram espelhar aqueles resultados que o backtest sinalizava, né? Exatamente por isso aqui. Porque o backtest ele não te dá o que você precisa para operar, que é a capacidade preditiva. O que ele te dá é um recorte específico do tempo, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas é só isso, mais nada. E um recorte específico do tempo não serve para você tomar decisão, para você arriscar o seu dinheiro de verdade no mercado. Se a gente vê o que aconteceu com essa estratégia aqui, ó, a gente percebe o seguinte, a estratégia não funcionava antes do backtest, que é esse enorme quadro vermelho aqui, ó, você está vendo? Então aqui, da operação 1 até mais ou menos a operação 830 aqui, ó, ela nunca funcionou, produzia resultado, devolvia quase tudo, né? Produzia resultado, devolveu tudo, você vê que esse fundo aqui, ó, é mais baixo ainda que esse fundo aqui, então o drawdown aqui foi gigante, né? E depois, no período específico do backtest, ela teve uma performance excepcional, neste ano especificamente, aqui, ó, nessas 220 operações. E depois, você imagina, o cara pegou aqui o backtest, que lindo, vou rodar. A hora que ele foi lá começar a operar, olha o drawdown que ele teve aqui, ó, devolveu, ia quebrar a conta dele, na verdade, né? Então, você vê, isso aqui é a imagem ilusória. O backtest, então, ele não é uma ferramenta que você pode usar para tomar decisão, para tomar risco com seu dinheiro de verdade, porque senão você corre o risco disso aqui acontecer. E sendo bem honesto, isso aqui é o que acontece com a maioria dos traders aí todo dia, né? O cara tem lá um backtest, está todo empolgado e na hora de operar em conta real, acaba que os resultados são extremamente decepcionantes, porque acaba caindo nesse tipo de situação aqui que eu estou apresentando para você agora, né? Então, acho que a conclusão que a gente chega e ficou muito clara, está provado aqui, é o seguinte, o backtest não resolve o problema que você acha que ele resolve, né? Infelizmente, o backtest não responde as perguntas que você gostaria que ele respondesse, né? O backtest, então, ele não é um teste efetivo para uma estratégia, ele não tem essa capacidade de testar uma estratégia para te responder se ela tem capacidade, se ela tem potencial de ser lucrativa ou não. Ele simplesmente testa um período específico, único do tempo, uma fotografia ali de um período específico do tempo, e ele observa como que a estratégia se comportou naquele período, né? E o grande problema disso qual que é? Que olhar para um único período específico do passado não te dá a segurança matemática necessária para que você possa expor o seu capital ao risco no mercado de uma forma confortável, com o seu capital protegido. Esse que é o grande problema e esse que é o grande desafio, né? Então a gente já viu aqui que o backtest não cumpre o papel que a maioria das pessoas pensa que ele cumpre. Então o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que usar no lugar de um backtest? É o que a gente vai ver a partir de agora. É o seguinte, galera, existe uma metodologia que ela não vai se preocupar em olhar para um ponto específico do passado com relação ao comportamento de uma estratégia operacional. Porque como a gente já acabou de ver, não adianta você olhar para um ponto específico. A observação de um ponto específico, ainda que ele seja longo, porque a gente viu lá que a gente observou 1 ano, poderia ser 1 ano e meio, né? Poderia ser até um pouco mais. A observação desse ponto específico não te diz nada a respeito da capacidade dessa estratégia continuar performando no futuro. Ela simplesmente é um recorte de um ponto específico de tempo no passado. Então existe uma metodologia que ela vai ter uma abordagem completamente diferente do que tem um backtest, né? Como eu vou te mostrar na tela aqui agora. Ela vai observar diversos recortes de tempo ao longo do tempo de operação de uma estratégia. Então ela vai fazer esse efeito que você está acompanhando aqui na tela agora. Ela vai olhar diversos recortes isolados. E tem uma metodologia estatística para isso, ó. E não importa, olha que interessante, a gente tem aqui no meio um período, né, um desses recortes, né, que produziu o resultado negativo. Mas isso você vai ver que não é um problema quando você entender
essa metodologia que você já vai entender agora. Só estou te mostrando aqui para você ver que é interessante. Ó, um outro ponto vermelho aqui, né? Um outro período, uma faixazinha aí vermelha, dentro desses recortes, e ela segue ali analisando, ó, e produzindo, está vendo? Sempre rompendo o topo, produzindo o topo. Então você vê, agora eu vou voltar para ficar bem gravado na sua mente. Eu estou olhando aqui, ó, diversos recortes, diversas faixas dentro do tempo que essa metodologia foi executada. E você vai entender agora como que ela funciona. Olha que interessante. Turma, isso aqui é uma metodologia que a gente usa em trading quantitativo, né? Que na verdade ela vai medir o seguinte, olha que interessante. A gente vai pegar toda a nossa amostra, e aqui já é importante começar contando para você o seguinte. Existem premissas básicas, premissas estatísticas básicas para quando a gente vai fazer qualquer tipo de teste estatístico, para que o seu teste pare de pé e para que ele seja efetivamente confiável, eu preciso de uma quantidade de amostra, né, suficiente para executar o teste estatístico, porque senão aquele teste não tem validade. Isso é super importante que você saiba, né, que a estatística ela trabalha, para que ela seja confiável, ela precisa de uma amostragem importante, que a gente chama amostragem suficiente, né, para que aquele teste estatístico possa te dar uma informação confiável. Porque tem muita gente que fala que trabalha com estatística, mas usa testes pequenos e uma amostra insuficiente para te provar alguma coisa, né, com confiança, com segurança estatística. Então a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. A gente olhou lá para trás, né, quando a gente comecei a te mostrar aqui o lance do backtest, eu tinha 1 ano, né, que era o período que eu verifiquei, que eu fiz o backtest, e eu tinha 220 operações. Em day trade, né, e a literatura quantitativa é bem clara a esse respeito, ela alerta muito a esse respeito, em day trade isso não é prova suficiente estatística para que você possa avaliar uma estratégia. O mínimo requerido para testar uma estratégia de day trade são 5 anos. 5 anos de tempo. Então aquele backtest lá ele já fica invalidado de cara, porque aquilo é 1 ano. 1 ano, estatisticamente falando, não vale para nada. Então se você é day trader, no mínimo 5 anos. Se você é swing trader, a literatura recomenda no mínimo 10 anos. Né? E por que 10 anos para o swing trader? Porque as posições são mais longas. Né? Elas podem demorar semanas, elas podem demorar meses. Então a quantidade de operações que você executa no day trade, ali no dia a dia, num período de 5 anos já é suficiente. Mas a quantidade que você executa de operações no swing em 5 anos pode não ser. Porque você pode ficar posicionado às vezes meses, né, numa determinada operação. Então você precisa alongar esse prazo. Então, swing trade 10 anos, day trade 5 anos no mínimo. Então, como é que eu vou trabalhar isso aqui nessa metodologia quantitativa? Olha que interessante. Nós fazemos o seguinte recorte. Ela começa aqui, na verdade. Esse é o primeiro slide. Eu vou pegar aqui ó, um prazo de 2 anos, né? Então está bem delimitado aqui em cinza, esse quadro cinza aqui. 2 anos, você vê que deu mais de 400 operações nesse período. E faço o meu primeiro recorte aqui, minha primeira janela. Essa é uma metodologia que a gente chama que ela trabalha por janelas deslizantes, e você já vai entender por que deslizantes, que vai dar aquele efeito visual que você viu das várias faixas temporais ali. Então a gente tem aqui ó, 2 anos de dado, né, com 400 e poucas operações, a gente observa como que foi a primeira performance desse período. Aí depois desses 2 anos, a gente faz um recorte, que é justamente essa faixa verde aqui, ó, e observa como que a estratégia se posicionou, ou se comportou, na verdade, em termos de tudo, de drawdown, de rentabilidade, né, em relação aos 2 anos anteriores. Porque eu quero saber o seguinte, depois desse recorte inicial, ela continua funcionando? É isso que isso responde para mim. Então veja, aqui eu tenho lá meu período de 2 anos, né? Depois eu tenho aqui na sequência o meu período de 6 meses, né? E o que é esse 65% aqui? É 65% de rentabilidade? Não. É o seguinte, aqui tem uma conta mais complexa que eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Aliás, isso aqui é só um overview, é só uma ilustração da metodologia, porque ela é mais profunda do que isso, mas é só para você entender como que ela se compara com o backtest e por que ela é muito superior, né? Aqui, na verdade, a gente precisa pegar esse período aqui, eu faço a normalização dele por mês, então eu pego esse recorte de 2 anos e vou descobrir mês a mês, depois, na média, quanto que isso deu de rentabilidade por mês. Aí eu vou pegar aqui, e eu vou ter uma rentabilidade média no período, então, aqui por mês, né, obviamente.
Aí eu pego aqui e faço a mesma coisa, eu faço nesse período acumulado de 6 meses quanto deu de rentabilidade, faço a normalização para cada mês, então eu descubro na média mensal quanto que deu de rentabilidade. Aí eu quero saber o seguinte, essa rentabilidade média desse período aqui de 6 meses, que é essa faixinha verde, como que se compara a rentabilidade média desse período anterior? Então eu consegui reproduzir 65% da rentabilidade do período anterior, o que é ok, porque aqui o mínimo exigido, um dos critérios que tem aqui nessa metodologia, é que nesses recortes eu sempre consiga pelo menos 50% da rentabilidade média que eu tive no período anterior. Então aqui ela passou no teste, ó. Eu tenho 65% da rentabilidade média nessa próxima faixa. Uma vez que eu fiz isso, eu vou deslocar a minha janela. Por isso que a gente fala que ela trabalha com o conceito de janelas deslizantes, porque eu vou deslizando, deslocando as janelas para frente, né? Como que eu faço esse deslocamento? Está aqui no próximo slide já, ó. A gente deslocou, a gente empurrou a janela. Então lembra, o meu quadrado cinza começava logo aqui na primeira operação, agora eu empurrei ele, eu desloquei ele em 6 meses, então eu empurrei ele aqui para frente, e consequentemente desloquei o próximo período de tempo, porque no slide anterior a faixinha verde estava aqui, agora ela foi deslocada em 6 meses para cá. E aí eu vou fazer exatamente o mesmo exercício, ó. Pego esse período aqui deslocado de 2 anos, então você vê que eu já excluí os dados iniciais, avancei nos dados para frente e avancei mais aqui ainda na faixinha verde para ver se esses 6 meses ainda continuam aderentes numa outra faixa de tempo, né? Então eu pego aqui e faço o mesmo processo. Vejo aqui, eu calculo rentabilidade média, né, desse período aqui de 2 anos, rentabilidade média desse período aqui de 6 meses para frente, né? Ó, aqui eu tenho 129%, ou seja, na média desses 6 meses aqui, eu consegui reproduzir 129% a mais do que eu consegui na média do período anterior de 2 anos, e é por isso que você vê sempre ela aqui, ó, rompendo o topo, né? Então eu tinha esse período inicial, que é mais ou menos até aqui, depois ela rompeu esse topo, e agora ela vem e rompe o topo de novo de rentabilidade, né? E aí o que eu vou fazer, turma? Eu vou deslocar de novo. Então, mais 6 meses. Olha que interessante. Desloquei mais 6 meses, então aqui eu já tenho um ano acumulado, que eu já empurrei para frente. Vou pegar minha janela de 2 anos e vou analisar a próxima janela de 6 meses. E aqui o que eu consegui? Eu consegui produzir 38% apenas da rentabilidade média que eu produzi no período, e é por isso que ela ficou pintadinha aqui, ó, de vermelho, né? Então, essa faixa especificamente foi reprovada no exercício. Mas uma faixa só reprovada no exercício não garante e não diz nada que a estratégia é ruim até agora, né? Porque é uma análise muito mais complexa, mas é uma informação que a gente traz para a metodologia. Eu tenho uma faixinha específica de tempo aqui de 6 meses, né? Que ela não performou como a gente gostaria que ela performasse, né? Então eu vou lá e registro essa informação e vou deslocar, vou continuar fazendo meu exercício, continuar deslocando aqui para frente a estratégia, né? A curva, né? Então eu vou empurrar mais 6 meses, vou ter lá os próximos 2 anos, que é o próximo ciclo de 2 anos, vou fazer o mesmo processo. Obter aqui rentabilidade média do período, rentabilidade média aqui, aí aqui já funcionou bem de novo, ó. Inclusive funcionou muito bem. 396% nesses 6 meses próximos aqui, tá certo? Rentabilidade média desse período, vis-a-vis comparada à rentabilidade média desse período aqui, né? Média mensal, né? Então, muito bem, novamente funcionou, e como esse número foi muito positivo, ó, rompeu com tudo aqui, ó, o topo histórico de rentabilidade anterior. E eu vou continuar meu exercício, vou continuar empurrando aqui para frente, ó. Desloco em mais 6 meses, vou fazer a mesma coisa, vou ter meu período de 2 anos, 6 meses, ó, 196%, fantástico, continua rompendo o topo histórico aqui de rentabilidade, muito bem, vou registrar essa informação, vou deslocar de novo, vou ter mais 6 meses. Por que ficou tão curtinho? Porque a gente já está chegando nos dias atuais e eu não tenho 6 meses completo ali ainda, né? Tem um recorte ali de uns 4 meses. Mas aqui ainda tem, ó, rompi de novo o topo histórico e eu tenho 51% aqui de rentabilidade acumulada nesse período, né? Então você vê como é diferente. A gente vai fazendo esses recortes no tempo, né? E qual que é a diferença, na verdade, de usar essa metodologia que vai fazendo, então, esses recortes no tempo com a metodologia anterior, né? Porque aqui, o que a gente consegue fazer? Isso aqui
A grande diferença é o seguinte. Em estatística, quando você olha aquele período único específico, ele não representa nada para você, é simplesmente um recorte temporal. O que a estatística olha? A estatística olha para vários eventos recortados. Porque quando você tem esses vários eventos, essas várias janelas, a possibilidade daquilo performar no mercado em conta real, comparado a olhar um único evento, é absolutamente diferente, né? Então isso passa a ser estatisticamente validado. Por quê? Porque eu tenho uma janela muito mais ampla. Antes eu tinha uma janela temporal de 1 ano, agora eu tenho uma janela temporal de 5 anos. Antes eu tinha 220 operações, 220 trades executados na estratégia. Agora aqui eu tenho 850 trades executados na estratégia, um número muito maior, mais amplo, né? Então, estatisticamente, eu tenho uma amostra muito mais robusta, né? E com essa metodologia de deslizar as janelas temporais, eu vou comparando um período com o outro. E por que isso é muito importante, pessoal? Porque o mercado, ele nunca se comporta da mesma forma. O mercado é formado por regimes. Então, se a gente analisa o que aconteceu nesses últimos 5 anos, aí, a gente vai ver que a gente teve de tudo, né? Teve eleição nos Estados Unidos, a gente teve eleição presidencial no Brasil, teve Covid, teve várias guerras, teve vários cenários econômicos, né? Isso tudo impacta as políticas econômicas dos países, impacta o fluxo de exportação e exportação dos países, inflação, dólar, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, à medida que todos esses eventos econômicos, né, e geopolíticos vão acontecendo, a gente sabe que isso tem uma influência direta sobre a forma que os mercados vão se comportando. Você tem mercado de alta, você tem mercado lateral, você tem mercado de baixa, você tem um deslocamento brutal de volatilidade, né? Meses extremamente voláteis, meses bem menos voláteis, quase parados ali a volatilidade. E isso faz com que a sua estratégia seja testada em todos esses períodos. É como se fosse uma montadora, na verdade, que produz um carro, e quando leva esse carro para fazer teste, eu não sei se vocês já viram, eles fazem aquele teste em pista molhada, em pista seca, eles fazem aquele teste com aquele monte de obstáculos na pista para ir testando amortecimento, enfim, para testar todo tipo de condição, porque na vida real o carro não vai andar só na cidade, o carro vai pegar estrada, vai pegar barranco, vai andar no estrada de terra, né? Vai andar na chuva, vai andar no sol, vai andar em temperaturas extremas, por exemplo, o cara está lá no norte da Europa, vai pegar menos 20, menos 30 graus, né? O cara está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, vai pegar 40. Então o carro precisa estar preparado para todas as adversidades de tempo que podem acontecer, né? Assim como o avião. O avião tem que estar preparado para tempestade, tem que estar preparado para turbulência. E acho que essa analogia da turbulência é fantástica para as estratégias também, porque o mercado muda. Então, quando a gente olha para um backtest temporal, lá de um período de 1 ano, o que a gente está falando? Que a estratégia funcionou e performou naquelas condições específicas de mercado, né? E quando o mercado mudou, o mercado se transformou, veio um novo ciclo de mercado, ela quase quebrou a conta do trader, né? E é isso que a gente quer evitar que aconteça. E é por isso que nunca vale a pena fazer um backtest, porque ele pode te enganar do jeito que tem enganado aí 90% da galera que opera com backtest, né? E a gente tem que mudar para essa metodologia, que é a metodologia que a gente chama em trading quantitativo de Walk Forward Analysis, que é o WFA, que nada mais é que um teste de robustez temporal, né? E agora eu vou te mostrar o tanto de informação de qualidade que a gente consegue extrair desse tipo de análise a partir do próximo slide. Vamos lá acompanhar. Olha só que interessante isso aqui. O que eu acho importante te mostrar aqui é o seguinte. Ó. Primeiro a gente já começa aqui na ferramenta que eu desenvolvi para justamente aplicar a metodologia WFA. Olha que interessante. Lembra as janelas que eu tinha te mostrado? Elas estão todas aqui. Ó. Então, por exemplo, aqui é a curva azul, mostrando que ela performou dentro daquela janela inicial de 2 anos, essa primeira curva aqui de baixo, e depois a curva de 6 meses verdinha aqui, tá vendo? Aí eu deslizo a janela, ó. Eu empurro ela os 6 primeiros meses, exatamente da forma que eu te mostrei, uso os próximos 2 anos e produzo uma nova curva aqui no final, ó, que também está verdinha. E aí vou fazendo isso, ó, deslizando, e você tem esse efeito visual aqui que fica bem bacana,
porque aí você consegue já ver todos os períodos, todas as janelas que você deslizou. Então, de novo, aqui a gente está trabalhando com um período de 5 anos de dados, né? Então eu consigo fazer 6 deslocamentos de janelas. Eu tenho as 6 janelas deslocadas aqui, ó, de forma visual, fica muito interessante, ó, todas verdes no caso dessa estratégia aqui, né? Então a gente consegue fazer esse teste de uma forma muito rápida usando essa ferramenta aqui. Aí olha que interessante, aqui embaixo eu tenho a análise dos blocos. Então eu tenho exatamente a data que cada bloco começa, quantos meses ele é composto, o lucro que deu naquele bloco. Aí eu tenho aqui a normalização, ou seja, a média de lucro mensal do bloco, né? Depois eu vou ter os blocos de 6 meses, a média de lucro mensal, e eu vou comparando aqui, ó, né, para saber qual que foi a minha média, para ver se isso aqui é aprovado ou não aprovado. Lembra que nos períodos de deslocamento, a metodologia sempre pede que a gente tenha acima de 50% de reprodução do período anterior de 2 anos. Aqui eu sou mais conservador, eu uso 70%, né, para montar os meus portfólios. Mas a literatura prega 50%, já é legal. Mas eu consigo ter essa análise, então, e eu ia ter essa análise visual aqui, ó, nas 6 janelas. Tá vendo que essas 2 janelas estão amarelas e as demais verde? Por quê? Porque a minha linha de corte aqui está em 70%, e essa aqui fez 68,80%, essa fez 64,53%, que já é bem aceito, está acima dos 50% do que estabelece a literatura, mas está abaixo da minha linha de corte aqui, da minha linha de alerta, na verdade, né? Porque passa, mas é só para a gente ficar atento que não deu 70% que a gente gostaria que desse, mas está bem ok, né? Está bem bonito. Então, veja, a gente consegue fazer isso de uma forma visual e muito rápida, toda essa análise, né? E aí, subindo aqui, a gente tem toda a nossa curva de equity, que é a curva de capital da estratégia. Olha que interessante. Aqui na curva de capital, a gente vai ter, então, a representação gráfica e também visual aqui, dividida em cores. Todas essas faixinhas que vocês estão vendo em vermelho clarinho, né, vermelho translúcido, isso é o tempo que a estratégia ficou lateralizada. Isso é muito interessante, porque ela não vai produzir topo o tempo todo, né? Ela vai produzir um topo, depois ela entra em lateralização, produz um drawdownzinho, depois volta, produz um novo topo, e aí você tem isso aqui visualmente para você acompanhar, que é bem interessante, junto com essas estrelinhas verdes, com esses pontinhos verdes, ó. Cada vez que eu tenho um pontinho verde aqui na curva, ó que interessante, são exatamente os pontos em que a estratégia vai produzindo novas máximas, vai rompendo o topo histórico de rentabilidade. Então a gente consegue acompanhar tudo isso com esse tipo de análise que a gente faz. Isso aqui é muito interessante porque também ajuda a administrar a ansiedade. Porque quando eu quebro essa informação, e eu tenho ela quebrada aqui, ó que interessante. Essa estratégia especificamente, ela demorou 44 operações, né? No intervalo de 5 anos, o máximo que ela ficou sem renovar topo histórico de rentabilidade foram 44 operações, né? Isso máximo. Mas na média, a cada 6,35 operações ela renova o topo histórico. Olha que interessante como você tem uma previsibilidade, né, do comportamento da sua estratégia. E aí, essa é a análise que a gente faz por quantidade de operações, mas a gente também pode olhar aqui por dias, ó. Então, na máxima da série histórica de 5 anos, ela ficou 77 dias sem renovar um topo histórico, né? Mas, na média, ela renova topo histórico a cada 10,78. A cada 11 dias, ela está renovando o topo histórico. Então, é uma análise muito profunda que você consegue fazer da sua estratégia olhando dessa forma, porque você já olhou antes, né? A probabilidade dela performar, agora você está olhando essas nuances aqui de como que ela se comporta na prática. E a gente tem também todos os dados aqui de rentabilidade. Então, partindo de um capital de 10 mil, que foi o capital inicial alocado, qual foi o lucro acumulado? No caso aqui, 48.581, que deu uma rentabilidade em 5 anos de 485%, total de operações realizadas nessa estratégia, a taxa de acerto média que a gente teve, qual que foi o payoff, qual foi aqui a taxa de recuperação. Poucas pessoas se preocupam com isso, mas isso aqui é muito importante quando você está elaborando estratégias, né? O drawdown máximo que ela sofreu. E a gente tem aqui, ó, outras informações interessantes também que dizem respeito à projeção do futuro. Porque até agora a gente está falando de como que a estratégia se comportou no passado. Mas existem métodos estatísticos também que a gente consegue fazer simulações estatísticas para
conseguir tentar prever como que ela vai se comportar no futuro com segurança estatística, né? E aí a gente aplica aqui a fórmula de Monte Carlo, que também está disponível aqui na ferramenta. Basta a gente executar aqui, olha só. E o resultado já está disponível para a gente aqui na tela. Então, veja que ferramenta interessante, porque a simulação de Monte Carlo, e aí para quem não conhece simulação de Monte Carlo, a simulação de Monte Carlo, na verdade, é uma técnica estatística científica, né, que é bastante utilizada, não só em trading, aliás, no trading é onde ela é menos utilizada, mas ela é utilizada bastante na indústria de engenharia, na indústria farmacêutica, para prever a possibilidade de eventos futuros acontecerem. Isso aqui é muito utilizado em meteorologia também, modelos meteorológicos, né? Então, o que acontece aqui? Ela faz uma previsão, né, estatística de como que as suas próximas operações vão se comportar. E para isso ela usa todo aquele histórico passado que a gente acabou de verificar. Então você viu que a gente conseguiu extrair muitas métricas, né, dos últimos 5 anos de operação com relação à estratégia. E agora a gente usa o método de Monte Carlo com essas informações que a gente extraiu, informações históricas dos últimos 5 anos, para projetar aqui no caso as próximas 1000 operações que você realizaria no mercado. Eu consigo projetar aqui 1000, 5000, 10.000, quantas operações eu quiser. Mas aqui eu estou usando 1000, né? Então, olha que gráfico interessante. Porque ele projeta cenários diferentes. Então, você pode observar aqui que a gente tem a linha vermelha aqui embaixo, a linha verde aqui em cima e essa linha azul no meio. A linha vermelha, na verdade, ela é o pior cenário projetado para a sua estratégia se comportar ao longo das próximas 1000 operações. A linha verde é o oposto, é o melhor cenário projetado, e a linha azul, que é a mediana, é o cenário mais provável, né? E todas essas outras linhas cinzas aqui são as outras 997 possibilidades, né? Então a gente consegue ver graficamente o que é esperado da nossa estratégia nas próximas 1000 execuções, né? E não só graficamente, mas a ferramenta apresenta para a gente aqui embaixo a representação numérica disso. Então eu tenho aqui, por exemplo, o pior cenário. Ó. No pior cenário, considerando tudo que aconteceu no passado, projetando isso para o futuro, nós teríamos um lucro de 32.724 com 227% de rentabilidade e um drawdown máximo estimado aqui, ó, de 4.961 dentro dessas métricas da estratégia. Tenho aqui o cenário de mediana, que é o cenário mais provável que vai acontecer, que também vai me dar o lucro, a rentabilidade e o drawdown estimado para este cenário. E aqui também temos para o melhor cenário. Normalmente, o melhor cenário a gente ignora, né? E a gente foca nesses dois aqui, porque a mediana ela te dá o que é mais provável, algo muito parecido em torno disso, e a gente foca no pior cenário para quê? Para a gente ter uma estimativa de drawdown e fazer a alocação de capital baseado no que a gente pode esperar de drawdown. Então isso aqui é muito importante, né? Porque a gente tem uma métrica aqui de risco, né? Calculada não na nossa cabeça de forma aleatória, mas com uma ferramenta que é absolutamente confiável, porque é uma metodologia estatística, né? Isso aqui é método científico para a gente conseguir fazer esse tipo de cálculo. Senso crítico. Senso crítico é importante para tudo na vida, mas no mercado financeiro é essencial. Senso crítico é obrigatório para quem opera. Ou deveria ser. Por que usar um indicador e não o outro? Por que usar um tempo gráfico e não o outro? Por que operar essa estratégia e não aquela? Todas essas perguntas, todas essas opções, elas deveriam ser avaliadas com um único critério. Isso funciona? E se funciona, me prova. E essa prova precisa ser objetiva, matemática e irrefutável. Operar sem esse tipo de prova é pedir para perder dinheiro no mercado. Porque se você não tem esse tipo de evidência estatística, você não consegue provar que as probabilidades estão a seu favor. Então, quando você opera sem evidência estatística, isso na verdade não é trade, é jogo. O problema é que esse tipo de solução, até agora, só era possível no mundo institucional. Isso não estava disponível para o trader de varejo, porque você precisa conhecer sobre programação, precisa conhecer aprofundadamente sobre estatística, né? Então acabava que o trader de varejo não acessava esse tipo de solução. E eu disse não acessava porque a partir de agora ele pode acessar. Nós desenvolvemos um laboratório de estratégias, onde a gente consegue testar qualquer estratégia hoje que exista no mercado. Você descreve detalhadamente para mim como que a sua estratégia funciona e a gente desenvolve essa estratégia e testa ela de cabo a rabo, com todas as ferramentas que você acabou de ver nesse vídeo.
O processo é simples e sem complicação nenhuma. Finalmente você vai ter todas as respostas que você nunca teve e vai substituir todas as suas dúvidas por certezas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me manda uma mensagem que a gente já vai testar a sua estratégia.